E aí pessoal, bom dia, boa semana a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai ter como tema o empirismo, né? Essa corrente que vai surgir aí na modernidade em contraposição ao racionalismo. Nós já estudamos nas últimas aulas o racionalismo moderno, onde tem figura fundadora e principal o Descartes, mas aí a gente também viu que outros importantes pensadores estão dentro dessa corrente, tal como o Spinoza, né? Entre outros, o Leibniz também, que a gente pode citar, mas aí a gente destacou a figura do Descartes e comentou um pouco sobre o Spinoza. Mas, de maneira geral, o racionalismo ele parte da ideia de que o conhecimento ele é possível, o conhecimento verdadeiro é necessário, chegar a uma verdade ele é fundamental, e o modo de chegar à verdade, o modo de conhecer mais viável é pelo pensamento, é pela razão, é a razão que me garante o conhecimento da verdade, que vai ser fundante para a construção do conhecimento científico de modo geral. As experiências sensíveis, elas não me garantem conhecimento, porque elas podem falhar, né? O mundo externo material, ele não me garante esse conhecimento. O conhecimento, antes de tudo, é pela razão, pelo pensamento, por esse código, por essa essência pensante, que é a nossa substância, aquilo que nós somos, né? Nós vimos em Spinoza também um conceito de substância diferente, né? É uma substância única, alguns entendem como se fosse um Deus, imanente, que é todas as coisas. Então todas as coisas fazem parte dessa grande razão. Nós somos um modo finito dessa substância infinita, né? E aí, enquanto modo finito, nós conseguimos conhecer, né, o pensamento e a extensão. Mas pensamento e extensão são propriedades de uma substância, de um modo finito dessa substância que é única, dessa razão universal. De modo geral, o pensamento racional ele vai compreender o mundo, o conhecimento, a partir do pensamento, a partir da razão, desprezando assim a experiência factível, sensível, empírica. Em contraposição a isso, nós temos o empirismo, representado aí nas figuras do Locke, do Hume, do Bacon, Francis Bacon, do Berkeley também. O Berkeley não muito citado, não tão conhecido assim, mas também foi fundamental nesse processo. As figurinhas que a gente vai destacar aqui são Hume, Locke e Bacon, porque são os mais recorrentes nos vestibulares, tá bom? E que caracterizam bem, são os maiores representantes desse período, desse movimento que surge na Inglaterra, né? Alguns chamam de empirismo britânico ou empirismo inglês, porque é um movimento que surge na Universidade de Oxford e são pensadores ingleses, né, todos esses que eu falei aí são ingleses, que vai dar origem a esse movimento, o empirismo inglês. Ele vai supor tanto a metafísica muito forte na escolástica, né, o período que a gente viu, está acabando a escolástica, começando esse pensamento moderno, então ele vai se contrapor ao empirismo escolástico e por consequência, a toda aquela metafísica platônica e aristotélica, né? Vai se opor também, claro, ao racionalismo. Por quê? Para os filósofos empiristas, não vai haver ideias inatas, ideias pré-concebidas, ideias que eu já nasço, que ao nascer nós já temos. Nós já temos desde o momento do nascimento a ideia de infinito, a ideia de Deus, a ideia da eternidade. Ou seja, ideias inatas é aquela que está presente desde o meu nascimento. Eu já tenho ideias a priori. Mesmo antes de fazer experiência das coisas, eu posso conhecer. O conhecimento ele não vem da experiência, ele vem do pensamento e eu já
Ao nascer já tenho ideias impressas em minha alma. São as ideias inatas. O empirismo vai dizer, não. Todo conhecimento, ele provém da experiência sensível. Ele provém da empiria. Ele provém das sensações. Primeiro eu tenho experiência com o mundo. Primeiro eu experimento o mundo pelos sentidos. E aí a gente pode destacar, né, os sentidos simples mesmo, olfato, paladar, tato, visão, audição. Como é que eu vou conhecer? Como é que eu já vou conhecer algo? Eu mal nasci, já tenho ideia de algo. Né? Como é que eu já, no ato do meu nascimento, eu já vou conhecer se eu não tive relação nenhuma com o mundo ainda? Então, nós vamos aprendendo aos poucos. Perceba que a gente não nasce falando, a gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai com a experiência, com a tentativa e erro, com a associação de ideias, com aquilo que se repete no nosso dia a dia, a gente vai aprendendo. Então a experiência, ela não é racional a princípio, ela não parte do puro pensamento. Claro, o pensamento ele tem a sua função. O pensamento ele vai reunir essas experiências, mas que partem aqui, ó, da sensação, da empiria, certo? Dentro desse contexto, vamos começar com o Bacon, né, que ele vai estar totalmente envolvido com esse espírito moderno, onde existe uma grande crença, uma grande aposta, uma grande confiança na ciência. Ele vai propor como uma renovação, como um movimento de renovação do conhecimento, um novo órgano. O órgano, para quem não lembra, foi uma obra aristotélica, onde está lá a lógica aristotélica, o método dedutivo aristotélico, da ciência aristotélica, né, que prevaleceu durante toda a antiguidade e Idade Média. E ele vai dizer, não, é preciso um novo instrumento. Órgano significa instrumento, né? É preciso um novo instrumento, um novo método de análise. Né? Ele vai criticar esse método metafísico, universalista, dedutivo, que parte de ideias universais, sem verificação empírica, mas simplesmente pela intuição, pela reflexão. E aí, de ideias universais, eu deduzo ideias particulares. Eu abstraio daí um conhecimento, é o velho silogismo lógico aristotélico. Por exemplo, todo homem é racional. Sócrates é homem, logo Sócrates é racional. Então eu parto de uma premissa universal maior, de um conhecimento abstrato, e daí eu deduzo coisas, né? Tem aí a física aristotélica também, que com esse novo modelo de ciência, ele vai recusar, esse modelo não dá conta de explicar o mundo, não dá conta de explicar a realidade. É preciso acreditar e apostar nessa ciência nova, que através da ciência a gente pode dominar a natureza. A gente pode entender a lei que opera, que organiza a natureza e dela abstrair conhecimento, e dela abstrair produto, e dela, a partir desse domínio da natureza pela ciência, a gente pode ter uma evolução. Tá? Então, eu não parto de ideias universais, eu não deduzo ideias universais abstratas, e daí eu venho para a experiência particular. Mas a ciência ela precisa acontecer verificando casos particulares, verificando empiricamente aquilo que está ao meu redor, colhendo informações, né, dos objetos que estão à minha frente, certo? A ciência moderna ela deve muito, né, essas ideias de Bacon. Ele não vai acolher inteiramente o empirismo, ele vai tentar fazer um meio termo, mas ele recusa totalmente essa questão metafísica. Ele vai fazer uma crítica aos ídolos, né? Ídolos no sentido de que a humanidade, os homens, a gente
geralmente toma como verdade coisas que a gente mal conhece, crenças que são inverificáveis, e aí a gente acaba adotando e levando isso sem muita crítica, sem um senso crítico, sem perceber a verdade daquilo ou não, né? Ele vai criticar as ciências, não só a metafísica, mas ciências como astrologia, muita coisa que está no nosso próprio vocabulário, que acaba solidificando e acaba se tornando comum, mas sem passar por um crivo da ciência, da experiência, sem testar suas verdades. E a gente vai criando falsas verdades, vai idolatrando falsas verdades, criando ídolos a partir de um pensamento racional, metafísico, mas que não tem comprovação empírica, acaba sendo uma grande fábula, uma grande fantasia. Conhecimento verdadeiro tem que partir da experiência, tem que partir de uma investigação científica, a um novo método, né, a uma nova maneira de se investigar a realidade, né? E Bacon é um grande defensor dessa ideia. Ele vai estar aí na ponta de lança, nesse começo forte do empirismo que surge na Inglaterra, certo? Nos próximos vídeos a gente dá continuidade aí, vendo dois grandes expoentes desse movimento, que é o Locke e o David Hume.